Bom dia, Carol. É comum darmos mais atenção às doenças físicas e deixarmos para o segundo plano o lado emocional e psicológico. Esse é o tema do Saúde e Bem-Estar de hoje. A gente fala de Janeiro Branco com a psicóloga Ivana Teles. Olá, doutora, bom dia. A gente começa perguntando o que é o Janeiro Branco e qual a importância dele. Bom dia para você que está começando o dia com a gente. Então, o Janeiro Branco ele é muito importante porque é uma campanha que foi criada para conscientizar sobre saúde mental. Então, o que acontece? Nessa campanha a gente vai falar sobre saúde mental em diversas áreas, em diversos aspectos. Em casa, na família, com os amigos, na escola, no trabalho, porque a gente sabe que a saúde mental ela é uma grande base. É, por exemplo, como a nossa saúde física, que a gente se cuida, a gente faz check-up, a gente vai no médico constantemente, mas infelizmente ainda não existe o hábito de cuidar também da saúde mental. Daí a importância dessa campanha para a gente alertar, tanto no sentido preventivo, como também mostrar alguns adoecimentos quando já estão instaurados. O que é que pode ser feito, quais profissionais a pessoa pode buscar o suporte, e aí entra esse suporte da campanha também para fazer essa divulgação, seja nas mídias, nas instituições. É muito positivo porque alguns profissionais, inclusive, promovem rodas de conversa, palestras, minicursos, oficinas, tudo para conscientizar a população da importância da saúde mental. Ainda existe um tabu, as pessoas estão procurando mais assim, a ajuda psicológica? As pessoas estão procurando mais, mas ainda existe um tabu muito grande. Então, ainda existem aquelas frases clássicas de psicologia, psiquiatria, isso é coisa de doido, enfim. E aí a gente sabe que no fundo não é. É como, por exemplo, o nosso corpo, quando a gente tem um adoecimento físico, a gente não busca o médico. Da mesma forma, o adoecimento mental, a gente também pode procurar um profissional especializado. Então, não é que seja algo ruim, é a gente estar cuidando de uma outra parte do nosso corpo que faz parte da gente. Porque o ser humano, ele é um todo, ele não é dividido em partes. A gente divide a nível mais didático, mas culturalmente as pessoas ainda têm uma grande resistência nesse aspecto, nessa parte emocional. E aí a campanha vem justamente quebrando esses tabus, quebrando esses preconceitos. Então é muito importante falar da saúde mental e lidar com o assunto bem. Com certeza. Porque as pessoas também não lidam com esse assunto. E aí elas acabam guardando demais. E aí é justamente o problema esse. Quando a pessoa guarda, quando ela não lida de uma forma positiva, de uma forma saudável, funcional, e aí fica com aquele adoecimento instaurado e muitas vezes ampliando. O que gera um adoecimento, às vezes, e aí nós temos os transtornos mentais, e aí tem os transtornos de depressão, de ansiedade, bipolaridade, e assim vai. Por isso que é importante também a gente falar para poder prevenir. E quando a gente procura o psicólogo, o que é que a gente fala? Como começa? Bom, quando a gente procura um suporte psicológico, é interessante sempre a gente trazer o que está provocando esse adoecimento, essa angústia, o que está sendo fonte de preocupação para a gente. Porque aí o psicólogo vai poder entender um pouquinho melhor o que está acontecendo e vai poder auxiliar o paciente nessa caminhada. E aí lembrando que o psicólogo não dá resposta. Então ele ajuda o paciente a entender o que é que está acontecendo, por que está acontecendo e o que é que pode ser feito dentro da realidade do paciente que o paciente se sente confortável em realizar. Existe um tempo para você visitar o psicólogo ou não? Um tempo para fazer a terapia, um tempo máximo do processo? Na verdade, não existe um tempo. Porque, assim, quando a pessoa inicia o tratamento psicológico, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Por quê? Porque um adoecimento para uma pessoa tem um impacto, para outra pode ter outro. Então, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa que tenha, aliás, duas pessoas que tenham ansiedade. Essas duas pessoas vão ter ansiedade, mas vão ter aspectos diferenciados das suas vivências, das suas experiências, e isso pode interferir para ampliar o processo ou não. Então, por mais que seja a mesma demanda, vão ter outras características que é singular a cada ser humano que vai fazer com que amplie ou não. Por isso não tem como dizer quanto tempo dura o processo. Então, nesse mês é importante cuidar da saúde mental de todos os aspectos. Nesse mês acaba tendo uma divulgação mais forte, mas a ideia é que a gente amplie para o ano inteiro esse autocuidado, esse cuidado com a nossa mente, esse cuidado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. O que pode se fazer para ter uma vida mais tranquila? Tem alguma dica, assim, uma receita de bolo? Bom, não tem receita de bolo, porque cada ser humano é único, mas a gente percebe que existem alguns pontos que são muito positivos. Por exemplo, algumas pessoas... Aliás, um ponto importante é que as pessoas, elas não sabem como lidar com o estresse. Então, você saber como lidar com o estresse é algo muito positivo. Isso porque a situação estressora nunca vai deixar de existir.
Então, a gente vai ter até o nosso último dia de vida estresse. A questão é como a gente vai lidar. Ou seja, aí entra administrar esse estresse. Entender o que é preciso ser feito naquele momento, o que é que a gente pode adiar um pouquinho mais para frente, o que é que não faz sentido a gente estar acolhendo. A gente também passar a perceber quais são as nossas qualidades. Algumas pessoas sofrem com baixa autoestima porque não conseguem visualizar os seus próprios pontos positivos. E inserir momentos relaxantes de lazer e atividade física porque vão descarregando as tensões que os estresses do dia a dia promovem. E aí são algumas das dicas que a gente pode ir colocando. Mas às vezes a gente sabe que nem sempre tudo isso é suficiente. E quando a gente percebe que não é, aí talvez seja o momento de buscar um suporte profissional, seja com um psicólogo, seja com um psiquiatra. É importante também não se cobrar muito, né, doutora? Exatamente. Algumas pessoas têm um movimento de autocobrança muito intenso. E ainda mais agora que estamos no início do ano. Isso porque chegam as famosas metas. Para o ano de 2020 eu vou fazer isso, 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 isso. E aí estabelece uma lista gigantesca. O que é que acontece? Às vezes a pessoa acaba estabelecendo listas tão grandes que se tornam irreais. É como se ela tivesse programando algo muito grande que ela não vai dar conta, só que ela não está percebendo isso. E aí o que acontece no final do ano, a síndrome aliás, a síndrome que até a gente comentou em outro episódio, do período natalino, que a pessoa passa a olhar, eu não cumpri isso, eu não cumpri aquilo, eu não cumpri aquilo outro. E aí ela acaba se cobrando excessivamente porque estabeleceu uma meta gigantesca para o que ela realmente podia dar conta. E aí, metas realistas também é algo muito importante. Uma dica é cuidar bem da saúde mental para ter uma vida mais tranquila. Com certeza, com equilíbrio. Então, Carol, é isso. Eu volto com você aí no estúdio.